Olá pessoal, estamos de novo aqui na tela da UFN TV com o programa Universo Acadêmico Entrevista, e o Universo Acadêmico Entrevista desta edição vai falar sobre as licenciaturas oferecidas pela Universidade Franciscana no vestibular de inverno 2020. São 5 licenciaturas, nós já temos um programa rodando na nossa programação falando sobre matemática, história e também sobre pedagogia, só que presencial. Desta vez é a hora da gente falar de outras duas, né? Na verdade outras 3, né? Licenciaturas. Uma delas a gente já falou no primeiro programa, mas esta deste programa está numa outra modalidade. Eu começo apresentando então os nossos convidados para falar sobre esse assunto. Nós vamos falar sobre filosofia, letras e pedagogia EAD. Sobre filosofia, a gente está contando com a participação do coordenador do curso de filosofia aqui da Universidade Franciscana, professor Márcio Paulucense. O coordenador do curso de letras da Universidade Franciscana também está na tela conosco, é o professor Eric Calegaro. E a professora Juliane Morgenstern, que é a coordenadora do curso de pedagogia EAD aqui da Universidade Franciscana. Estamos nesse distanciamento, né, professores? E para quem nos acompanha também, justamente por conta da pandemia, né? É desta maneira que a gente quer estabelecer um contato de uma forma segura e que não ofereça risco de saúde para ninguém. Desde já eu agradeço a presença de vocês no programa Universo Acadêmico Entrevista sobre licenciatura, e eu começo perguntando para o professor Márcio Paulucense, que coordena um curso, professor, com nota 5 do MEC, é isso, né? Tudo bem? Bom dia, tudo bem? Sim, o nosso curso tem nota 5, a segunda vez que ele teve essa avaliação. É importante dizer que é uma avaliação que o MEC faz dos cursos de graduação e que envolve uma série de elementos, desde da própria constituição de instituição, de infraestrutura e serviços que a instituição oferece, até o corpo docente e o corpo discente, o rendimento do corpo discente. Então, nós tivemos pela segunda vez essa avaliação, e na última avaliação nós somos considerados um dos melhores cursos do Brasil. Professor, a gente tem ideia de filosofia, dos filósofos lá da época do iluminismo e tudo mais, mas na pós-modernidade aqui, quem faz filosofia pode atuar em várias outras áreas. Eu gostaria que o senhor explicasse para a gente, por exemplo, quem se forma em filosofia, que tem nota 5 do MEC, como o senhor colocou, um dos melhores, se não o melhor curso de filosofia do Brasil, hein? Do Brasil. Formando o graduado em filosofia aqui na Universidade Franciscana vai poder atuar em quais áreas, professor? Evidentemente que uma delas é ser professor. Exato, uma delas é ser professor. O nosso foco é esse. Mas se nós observarmos bem, a formação ela é no fundo ampla. Ela faz com que o aluno ele possa também seguir na carreira acadêmica. Nós temos, por exemplo, esse ano entrou uma das egressas, ela foi para o Chile, está fazendo mestrado lá na Universidade Católica do Maule. Nós temos também constantemente alunos que eles terminam o curso de graduação e já continuam fazendo atividades de pesquisa. Então tem esse campo, tem um campo também que é de assessoria a ONGs, a empresas, etc., que é uma área que está aumentando bastante. E tem um outro tipo de formação, que é uma formação que nós poderíamos dizer pessoas que buscam uma dupla formação. Aqui na instituição mesmo, nós temos 3 professoras que são doutoras em outras áreas e estão fazendo o curso de filosofia. Elas fazem algumas disciplinas e essas disciplinas estão colaborando para a formação delas e para a atuação delas como professoras nas áreas específicas também. Acho que esse aspecto é um aspecto bastante interessante. A filosofia ela pode também funcionar como uma formação complementar ou uma formação paralela para quem tem interesse na área. Às vezes alguém tem já sua formação profissional e pode tranquilamente buscar essa formação, uma outra formação ou uma formação filosófica bastante interessante. Sim, um exemplo disso, por exemplo, é o curso de Pedagogia EAD, aqui da Universidade Franciscana, cuja coordenação está com a professora Juliane Morgenstern, ela está conosco aqui na tela. Professor, essa ideia trazida pelo professor Márcio é interessante, a pessoa daqui a pouco pode fazer, por exemplo, Pedagogia EAD e quiser optar por fazer Filosofia também pode. Agora,
Quem se forma em pedagogia EAD, professor, e a gente já falou com a professora Eliane Galvão dos Santos num primeiro programa sobre pedagogia presencial, a ideia ela é muito parecida. A diferença é que o curso do qual a senhora coordena é justamente essa relação à distância, né? Mas na prática, quem faz pedagogia aqui na Universidade Franciscana vai sair apto para trabalhar exatamente em quais lugares e principalmente no EAD? Vai ficar apto, por exemplo, para ministrar aulas, vai ficar craque, eu diria assim, vai ter bastante prática para ministrar aulas como a gente está conversando aqui agora por uma tela, é isso? Bom dia, Rogério e colegas. Com certeza, né? Os nossos alunos saem qualificados para trabalhar nas escolas, né? Um espaço que a gente vê que é muito importante, ainda mais hoje, nesse tempo, né? Com o isolamento social, as escolas estão fechadas, mas os professores continuam trabalhando, né? Com aulas remotas e vencendo esse desafio. Então, o aluno sai preparado para trabalhar tanto em escolas, educação infantil, na escola básica, também sai preparado para a gestão, né, gestão pedagógica de cursos, na escola também, coordenação pedagógica, e também para trabalhar em outros espaços. A gente vê que o curso ele amplia muito, né, essa gama de lugares, por exemplo, ONGs, hospitais, outros cenários e espaços não formais também recebem muito bem o pedagogo, né? Então, o nosso curso ele tem uma alta empregabilidade. Nós vemos que as alunas, alunos do curso já estão assim trabalhando ou com estágios remunerados, né, em diferentes cenários e contextos. Então, a gente vê que o curso emprega muito bem os nossos alunos. Sim, inclusive a gente está vendo imagens do curso de pedagogia EAD, de atividades que vocês realizam, né, seja de forma online ou não. Aliás, professora, aqui tem um detalhe bem interessante do curso de pedagogia EAD, o acompanhamento diário, por exemplo, de tutoria, atividades presenciais com professores e tutoria, isso também ocorre, né, mas o material ele é feito também pelos professores da Universidade Franciscana, é isso? Perfeito, Rogério. Nós temos um material de excelente qualidade, prezamos muito pela formação do nosso acadêmico, né? Então, é uma formação de excelência com material exclusivo da UFN. Nenhuma outra universidade tem o nosso material, ele é só nosso, né? Também temos a tutoria que acompanha diariamente o aluno, né? Temos uma assessoria de professores ministrantes que tem doutorado, né? A maioria dos nossos professores, então a gente tem assim um acompanhamento de grande excelência na produção, nos objetos de aprendizagem, nos materiais, são livros didáticos exclusivos nossos. Então, a gente tem uma formação que a gente, assim, tem certeza que qualifica muito o nosso aluno. Perfeito. Deixa eu chamar para a nossa conversa também o professor Eric Calegaro. Ele é coordenador do curso de letras aqui da Universidade Franciscana. Professor Eric, que responsabilidade, hein? Um dos cursos pioneiros da instituição, lá em 1957, com mais de 50 anos aí formando professores, o senhor coordenando isso. Quem se forma no curso de letras, letras português, letras inglês, é isso, professor? Sai apto para trabalhar no mercado de trabalho, é isso? Isso. Primeiro, obrigado pelo convite. Um dos cursos pioneiros, este ano nós completamos 65 anos. Então, a Universidade Franciscana, junto com o curso de letras, tem uma história de formação de professores na cidade. E, em termos de empregabilidade, é uma área bem interessante, porque ela é bem ampla também. Se a gente for pensar na taxa de ocupação, 93% dos licenciados formados já conseguem sair com emprego, ou conseguem emprego antes de se formar, né? E além de ser professor, que já é uma grande profissão, né? Atualmente, principalmente atualmente, o formado em letras português e inglês, além de trabalhar com as duas línguas, pode ser tradutor. Todas aquelas legendas que nós assistimos no Netflix, que nós assistimos na HBO, ou todos esses serviços de streaming, são tradutores que fazem. Então, é uma área bem grande, até porque hoje em dia a gente fica mais em casa, né? Para assistir Netflix, HBO, a Amazon Prime, enfim. Pode trabalhar no campo de inteligência artificial também, porque quando a gente vai ver a Siri ou eu esqueci o nome da outra, Alexa, você precisa de linguistas para montar os códigos para ver como elas vão responder em termos de palavras para as outras pessoas, ou como vai perguntar, etc.
é um passo também pela diplomacia, porque como tu aprende duas línguas, português e inglês, já é um passo para tu ser diplomata. Depois, quando tu quiser ser diplomata, ir para o Instituto Rio Branco, né, já sabe as línguas, já sabe português e inglês, que são conhecimentos que o Instituto Rio Branco pede bastante. Pode trabalhar também com editoração e revisão de textos, tanto textos clássicos, literários, quanto textos acadêmicos e técnicos. Isso é uma coisa que o licenciado que faz letras também, né, tanto em formação quanto já formado, já pode corrigir, fazer abstracts, botar nas normas de uma revista e ganhar bastante dinheiro com isso, né? Pode ser também intérprete, porque vai trabalhar com português e inglês, então em conferências que tem um monte de gente de vários países, a pessoa pode trabalhar como intérprete, né? E além, né, de ser professor de cursos de idiomas ou mesmo dono de cursos de idioma. E a taxa de empregabilidade é bem grande. Os últimos estudos que eu tenho visto dizem que a taxa de ocupação é de 93%, ou seja, 93% das pessoas que se formam já saem com emprego. Ou arranjam um emprego antes de se formar ou logo depois. Sim. Talvez por isso, professor, por tudo isso que o senhor acabou de enumerar para a gente, seja o curso de letras, né, um dos cursos pioneiros, como eu falei aqui, e tenha completado 65 anos, né, desde os anos 50, né, lá no século passado, é um curso já com todas essas atividades, com algumas delas, algumas atividades de hoje, claro que não se apresentavam, né, naquela época. A gente tem até uma foto aqui, professor, para mostrar como era lá nos primórdios da Universidade Franciscana, né, lá nos anos 50, né, o curso de letras, ó, a gente está vendo essa imagem aí das primeiras professoras, vamos colocar assim, e que, claro, depois o curso se consolidou, tanto que tem 65 anos, né, nisso tudo. Credibilidade, professor, quanto mais tempo o senhor acredita que mais os alunos, as pessoas que buscam a graduação, elas de certa forma podem entender melhor o que representa esse universo, essa graduação do curso de letras, seja para português, seja para inglês. O inglês nem se fala porque é uma língua universal, eu diria hoje, né? Mas principalmente também para a questão do português, professor Eric. Exatamente, porque assim, o licenciado em letras, português e inglês, que é o que nós oferecemos, que já é uma grande vantagem, porque normalmente os cursos de superior só ou português ou inglês. Então a taxa de a chance de empregabilidade aumenta, porque tu tem uma habilitação dupla. Pode Correto. trabalhar com língua portuguesa, pode trabalhar com língua inglesa. Isso para concursos é muito bom. E o licenciado em letras, ele trabalha com a única coisa que o ser humano se comunica, a linguagem. Então, é um curso muito interessante, tu vê as várias diferenças e nuances da linguagem. Tu pode trabalhar com textos clássicos, com textos modernos, pode trabalhar com a linguagem do Twitter, do Facebook, do Instagram. Tu pode analisar as imagens da moda, imagens do Facebook, imagens do Instagram, de todas as redes sociais. Então, tu pode trabalhar com uma variedade de tipos, de modalidades de significado de linguagem. Isso dá bastante credibilidade para o licenciado em letras também. Que legal. E a questão de trabalhar muito com tecnologias hoje em dia, né, que nós estamos imersos na questão de letramento digital, ou seja, nós temos que saber utilizar ferramentas de comunicação digital para se comunicar, para trabalhar, para aprender e para ensinar. E isso também, os cursos de licenciatura da Universidade Franciscana, eles ensinam isso com muita qualidade, porque nós temos um núcleo comum, que perpassa o curso de filosofia, o curso de pedagogia, tanto presencial quanto EAD, que forma com bastante qualidade e excelente os alunos a mexer em tecnologias educacionais. Sim. Quero voltar para a filosofia para conversar com o professor Márcio Paulucense de tudo isso que o professor Eric falou, professor Márcio. A gente tem, por exemplo, no curso de filosofia da Universidade Franciscana, o pessoal daqui a pouco fica pensando, mas vou cursar 4 anos filosofia e vou ter que ler pra caramba, vou ter que buscar muitos livros, né, artigos científicos, mas não fica só nisso não. Dentro dessas novas tecnologias, por exemplo, como o professor Eric estava falando, a gente encontra no curso de filosofia, na graduação de filosofia, por exemplo, a criação de uma rádio escola, podcast filosófico, por exemplo, Filosofia, Café e Bolacha. Explica pra gente como é que foi essa experiência aí adotada nesses últimos semestres, professor, e que também vem atraindo muitos alunos ao curso de filosofia aqui da Universidade Franciscana. Essa atividade ela foi bem interessante, porque ela foi feita no Colégio Romo Zanchi, pelos alunos que faziam parte de um
projeto, do projeto de residência pedagógica. Era um programa da CAPES e que nós tínhamos um projeto aprovado aqui na instituição. Eles resolveram movimentar a escola, no caso da Rádio Escola, reavivando uma atividade que já existia no ZANC, mas eles tinham equipamento, tinham tinha a história da Rádio Escola, mas ninguém mais trabalhava com isso. Então, foi feito um trabalho de revitalização da Rádio Escola justamente para mostrar, para dar voz aos alunos, para que os alunos pudessem expressar suas ideias no intervalo das aulas. Então, aí foi uma atividade bastante interessante que os alunos realizaram lá. O podcast Filosofia, Café e Bolacha foi uma atividade que as alunas fizeram com os últimos anos do ensino médio, no mesmo colégio, no Colégio Rômulo Zanchi. E, bom, a atividade era a seguinte, basicamente, era colocar os alunos com café e bolacha e discutir temas importantes sobre a vida. Esses temas que mexem conosco, de fato, qual é o sentido da vida, por que nós estamos aqui, se nós somos livres ou não, e dando voz aos alunos. E foi gravado um podcast com isso, e depois os alunos ouviram a si mesmos e se sentiram bastante felizes em poderem se expressar e poderem mostrar aquilo que estavam pensando sobre si, sobre algumas ideias que eles tinham, e até ver o contraponto com uns certos filósofos e até mesmo com alguns colegas. Sim. Essa é uma atividade no curso de filosofia, professor, que vai permanecer para os próximos semestres? O que vocês têm já como objetivo? Por exemplo, quem ingressar a partir do vestibular de inverno 2020 vai encontrar a possibilidade de repente, refazer isso? Isso fica como algo permanente do currículo ou a pessoa vai ter que buscar como um projeto também? Assim, tem algumas atividades que são próprias do currículo, essas que o professor Eric falou, e outras atividades que têm a ver com seminários integradores e atividades extensionistas. Essas são próprias do currículo do curso de licenciatura. E essas atividades extras, elas dependem muito mais de como que os alunos se organizam. Então, dá também ao aluno um grande protagonismo de fazer experimentações na escola ou em outros ambientes que ele achar interessante. Então, ele pode ingressar, ele pode trabalhar com os alunos de outros semestres e, a partir disso, ele pode desenvolver essas atividades. Então, não é algo que nós poderíamos pensar assim, ele vai entrar em um projeto específico que já está estruturado, não. Ele também tem voz, ele também poderá propor algo novo. Se ele entrar agora, provavelmente ele vai entrar no que nós chamaríamos de PIBID, que seria uma primeira etapa, um projeto que já está aprovado e que nós temos bolsas para iniciação à docência. Então, ele entra nesse projeto, tem uma série de atividades e depois ele vai sendo introduzido em outras atividades. Sim. Vou retomar a conversa com a professora Juliane Morgenstern, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD aqui da Universidade Franciscana. Professora, se a gente analisar sobre o contexto de saúde pública, a pandemia, né, evidentemente que ela não foi boa para ninguém, para nenhum país. Para o Brasil, então, nem se fala. A gente ainda vive uma situação, né, em que nós não sabemos as consequências. De certa forma, estamos começando a descobrir, ainda apesar de, por alguns meses, a pandemia já nos ter atingido, a gente ainda descobre. Agora, há um lado bom nisso, professora, e no que se refere à questão do ensino à distância, né? Porque nós passamos a experimentar, talvez como nunca, essa questão das novas tecnologias. E o curso de Pedagogia EAD da Universidade Franciscana, ele estimula muito isso, desde as primeiras aulas, desde os primeiros contatos, né? E eu acredito, por exemplo, que aquele profissional que, consequentemente, estiver preparado, ele vai enfrentar momentos da humanidade, né? Momentos da vida como a gente tem passado de uma maneira muito diferente, talvez até de uma maneira mais simples, menos complexa, eu diria assim, em relação a outros profissionais. Este é um diferencial do curso de Pedagogia EAD aqui da Universidade Franciscana, professora? É um diferencial, Rogério, porque os nossos alunos têm, né, na sua grade curricular, tem disciplinas que se voltam a esse campo de saber, né, tecnologias educacionais,
tecnologias digitais aplicadas à educação. E isso, né, hoje nós vemos assim a grande importância e vemos que não dá mais para fugirmos, né, desses conhecimentos. Então, o nosso aluno, ele tem acesso a esses conteúdos, ele exercita, ele consegue também produzir, ser autor, né, de objetos de aprendizagem, por meio, utilizando esses recursos digitais. E isso é necessário para um profissional do futuro, né, um professor do século XXI aí que precisa dominar essas tecnologias para poder fazer, né, melhorar a sua prática pedagógica. É um professor que se repensa, um professor que está atento ao que vem acontecendo e que consegue, então, nesse momento, por exemplo, fazer uso, né, desse conhecimento, desses recursos, mas também tem um conhecimento pedagógico importante para tomar decisões acertadas e fazer desse recurso um meio para continuar, né, alcançando uma satisfatória. Então, eu penso que é o carro-chefe importante, né? E nesse cenário, hoje, nós não discutimos mais, né? É uma necessidade que se coloca, assim, fundamental para todos. Sim. Bom, nem tudo é só à distância. A gente sabe, por exemplo, também, professora Juliane, que o curso de pedagogia AD dispõe de uma biblioteca física também para quem quiser, né? Tocar nos livros, viver aquela situação de vivência de biblioteca, né? Mas principalmente com laboratórios equipados. Quando eu digo laboratórios equipados, o que as pessoas podem imaginar e vão encontrar, professor, a partir do curso de pedagogia EAD aqui da Universidade Franciscana? Perfeito. Nós temos laboratórios, né, com computadores equipados para os nossos alunos EAD que possam utilizar esse espaço. Temos tutores, né, preparados também para auxiliar. Temos encontros presenciais com os professores que ministram as disciplinas. Então, o aluno não vai ter contato só à distância, mas também, em caso de dúvidas, de esclarecimentos, ele vai ter contato com o professor, com seus professores. Nós temos atividades presenciais também realizadas ao longo do módulo, né? E temos a avaliação presencial. O aluno também tem acesso, por exemplo, à biblioteca física, a todos os espaços da instituição, porque ele é um aluno da universidade, né? Nós não temos essa distinção entre modalidades, nesse sentido de que o aluno ele tem acesso a todo o espaço institucional. Bibliotecas, biblioteca virtual também ele pode acessar. Ele é um aluno como qualquer outro, né? Então, ele tem a flexibilidade de assistir aulas EAD, fazer exercícios, atividades e acompanhar, fazer o seu curso à distância, mas ele é um aluno que tem todo esse respaldo que a instituição dá, né, no sentido do espaço, das oportunidades. O nosso aluno também participa do PIBID, né? Nós também teremos muitas bolsas e o nosso aluno vai também estar sendo contemplado. Esse assunto do PIBID é um assunto que eu vou tratar com o professor Márcio daqui a pouquinho, porque antes eu quero destacar no curso de letras, professor Eric, duas situações bem interessantes, duas atividades, aliás, que têm sido uma marca constante dos últimos semestres do curso de letras aqui da Universidade Franciscana. A primeira delas, professor Eric, a criação do projeto Português para Estrangeiros. Engana-se quem pensa que o curso de letras vai só ensinar português e inglês aqui para os brasileiros, né? A gente tem um exemplo, inclusive nós temos imagens disso, professor, é algo que nós já mostramos aqui na UFN TV, do português para estrangeiros, a vinda, por exemplo, de uruguaios da escola Hermanas Capuchinas, né? Se não estou enganado, da cidade de Maldonado do Uruguai. E eu gostaria que o senhor falasse um pouquinho para a gente de como é esse projeto e quem, por exemplo, é aluno da graduação aqui, de que maneira vai atuar e de que maneira vai poder ter acesso, inclusive, a esse contato com estudantes uruguaios a partir da Universidade Franciscana. Então, o projeto Português para Estrangeiros, ele já é um dos mais antigos projetos, se não o mais antigo do curso de letras que está acontecendo ainda. Ele é coordenado pela professora Nilza e ele encara o português, a língua portuguesa, como língua adicional. Ou seja, como é que eu vou ensinar português para pessoas que não sabem língua portuguesa, que vêm aqui para o Brasil
e de diferentes nacionalidades, alemães, ingleses, norte-americanos, uruguaios, paraguaios, chilenos, enfim, de todo mundo. De forma gratuita, a professora Nilza, junto com um bolsista e outros voluntários, eles começam a criar materiais para ensinar a língua portuguesa. De uma forma bem funcional. Como é que eu posso dar oi? Como é que eu posso utilizar isso para trabalhar lá onde eu trabalho? Ou onde eu estou fazendo a minha ação com alguma ONG? Ou, enfim, para tudo. E elas, a professora Nilza junto com outro professor ou professora, uma vez ao ano, elas vão até Maldonado para fazer a avaliação de língua portuguesa de alunos de uma escola estadual, de lá. Então, é um projeto super interessante, porque como tu disseste, é uma reviravolta. Como é que eu vou ensinar português para um estrangeiro, né? Então, é um projeto muito interessante, sempre tem um bolsista, os alunos podem participar a qualquer hora, eles entram em contato com a professora Nilza passa os horários de encontro, e esses encontros já começam a acontecer. Produção de material, falar com os estrangeiros, fazer aquela troca cultural, né, que é muito, muito, muito interessante. E, além disso, né, desenvolver as habilidades pedagógicas, habilidades de saber dar aula. Sim, muito bacana, muito interessante isso. Bom, já que a professora Juliane tocou no assunto de bolsas, o professor Eric acabou de falar sobre isso também, eu vou ter que puxar para a nossa conversa aqui o professor Márcio Paulo Sense, que coordena o curso de filosofia. Professor, o senhor também está bem por dentro do assunto relacionado ao programa de iniciação à docência, chamado PIBID aqui da Universidade Franciscana, que para alunos novos, alunos que ingressarem agora, né, a partir do vestibular de inverno 2020, vão encontrar a possibilidade de 72 novas vagas de bolsa, no valor de R$400, é isso, né, professor? E que a partir dessa bolsa o aluno estuda e também vai poder encontrar e se aproximar, de certa forma, do cotidiano das escolas públicas de educação básica aqui em Santa Maria. É isso, professor? Isso. Acho que é importante explicar um pouco em que consiste o programa, o PIBID, que é o programa de iniciação à docência, e um outro programa que foi desmembrado do PIBID há um tempo atrás, que se chama Programa de Residência Pedagógica. O programa PIBID, ele abarca os alunos até a primeira metade do curso, então até assim, mais ou menos até os 50% do curso, ele faz parte do PIBID. O PIBID, basicamente, ele tem a função de fazer a inserção dos alunos e criar certas práticas de iniciação à docência. Então, para isso, o que nós temos? Nós conseguimos aprovar agora três núcleos, e desses 3 núcleos, os cursos de graduação, eles podem se dividir em 3 núcleos de 24, né, alunos cada, e aí nós vamos, cada núcleo com 24, eles vão poder trabalhar em 3 escolas. Então, grupos mais ou menos de 8 a 10 estudantes vão poder trabalhar nas escolas. Então, eles têm uma imersão completa lá. Na escola, eles têm um professor, que é um professor que vai acompanhá-los. E aqui na instituição também nós temos professores que vão acompanhá-los. Por exemplo, o professor Eric, ele vai ser um dos supervisores, um dos professores que aqui da instituição que vão orientar os alunos do PIBID específicos de letra. Aí nós temos 72 bolsas que serão distribuídas por meio de edital, por meio de seleção, para os alunos que estão na primeira metade do curso. Após essa primeira metade, o que nós teremos a divisão de... nós temos um outro programa, que é o programa de residência pedagógica, e nesse programa nós vamos fazer... nesse projeto, acho que é melhor dizer assim, que nós aprovamos, nós temos 2 núcleos. Esses 2 núcleos também envolvem todas as licenciaturas, e aí o aluno ele tem a possibilidade de fazer uma imersão já com um acompanhamento mais direto da prática em sala de aula. Então, aí é fundamental essa experiência. Ele fica como que 18 meses em atividades muito semelhantes ao estágio lá na sala de aula. Aí ele vai poder experimentar, aí ele vai poder aplicar aqueles conhecimentos, ou pelo menos pensar melhor os conhecimentos que ele tem aqui na universidade, e ele consegue fazer a conexão com a escola.
E tem um ponto importante que a escola, o professor da escola, que será o professor preceptor, ele funciona também como um co-formador do estudante. Então, o estudante, quando ele sai do curso de licenciatura, ele já não sai mais como sem ter experiência. Ele não tem uma experiência profissional propriamente dita, mas ele já está muito melhor preparado para a realidade da escola, ou das escolas onde ele for trabalhar. Então, acho que esses programas eles são fundamentais por duas razões. A primeira delas, e mais importante, é que eles colaboram profundamente para a preparação dos alunos. Então, eles são como que, além da carga horária do currículo que nós oferecemos, essa outra possibilidade de imersão na escola. O outro elemento é que, obviamente, é uma bolsa que colabora muito, de R$400, por 18 meses em cada um dos projetos, sendo PIBID, sendo residência, que ajudem muito também na manutenção das atividades aqui na universidade. Sim. O professor estava falando do PIBID. O PIBID, então, oferece 72 novas vagas, né, a partir de bolsas no valor de R$400. E a residência pedagógica, professor Márcio, são 48 vagas, né? Então, são 120 vagas no total aí. São oportunidades que não faltam para ninguém. Professora Juliane, quem está na pedagogia EAD pode aproveitar isso também, né? Também faz parte, professor Eric, o curso de letras também, mas principalmente o curso de pedagogia EAD, professora Juliane. Certo, então o nosso aluno do curso de Pedagogia EAD também participará, né, dessa seleção interna que nós faremos e terá a possibilidade de ter uma bolsa PIBID. É muito importante dizer que a bolsa, ela contribui para a formação, como o professor Márcio falou, mas também contribui para que esse aluno possa prosseguir os seus estudos, também um apoio financeiro, né, importante, e traz essa experiência que o aluno precisa, que é fundamental para a prática pedagógica. Nós teremos no curso de Pedagogia EAD em torno de 24 bolsas, né, disponibilizadas para os alunos. Então, a expectativa é muito boa em relação a essas bolsas, a participação nesse programa, né, e a contribuição que esse programa traz para os nossos alunos na sua formação, nas reflexões possíveis, né, que também promove, na divulgação também desse trabalho, por exemplo, em eventos, na participação, né, em outros contextos, levando o que nós fazemos aqui na universidade para outros cenários. Então, é importante dizer que nós não ficamos só na universidade, mas também saímos, né, divulgando o que se faz aqui, o que nós produzimos, e é muito importante poder contar com esse programa, então, que inicia agora em agosto. Professor Eric, no curso de letras, né, essas iniciativas de bolsa também sempre são muito bem-vindas, isso também está disponível a partir do curso de letras. Agora, eu quero destacar um projeto muito legal também que vocês têm e vem sendo desenvolvido junto com o curso de jogos digitais aqui da Universidade Franciscana, que envolve a questão do curso de letras, mas de uma maneira bem digital mesmo, tipo, a partir da criação de aplicativos. Um deles ainda está em criação, que é o The New Student, né? Que é um estudante ali que vai ensinar línguas estrangeiras para o jogador. Agora, o Payback já é um jogo que está pronto, inclusive está disponível na página do curso de jogos digitais lá, a partir do ufn.edu.br. Conta um pouquinho para nós dessas iniciativas aí, professor, de aliar o curso de letras com o curso de jogos digitais aqui da Universidade Franciscana. Os alunos terão acesso a isso também, professor? Sim, sim. Este é um projeto, na verdade, que é com a professora Manuela Custódio, junto com outros professores do curso de jogos digitais. Como está muito, digamos assim, na moda a criação de aplicativos, porque a gente fica o tempo inteiro no celular e tudo mais, a gente também consegue ter um auxílio na hora de aprender alguma língua. Então, nós pensamos assim, então o licenciado em letras, ele também precisa ter esse conhecimento. Não digo conhecimento tão técnico, mas o conhecimento de como a gente pode construir um aplicativo, qual a teoria de ensino de língua é a melhor para o ambiente digital ali, e como é que eu posso fazer isso mais atrativo possível, porque nós temos vários aplicativos de ensino de língua, né? O projeto da professora Manuela, esses 2 jogos que eles estão produzindo com o curso de jogos digitais,
um para os anos iniciais e outros para pré-adolescentes ou adolescentes. E é um projeto muito legal, porque a gente quebra aquela barreira de divisão de conhecimento e o curso de jogos digitais se alimenta um pouco dos conhecimentos de letras, assim como o curso de letras também se alimenta dos conhecimentos de jogos digitais. E aí a gente consegue fazer aplicativos também de ensino de línguas. Isso é de uma riqueza muito grande, porque todos nós usamos aplicativos hoje em dia. Tudo que a gente faz na vida se baseia no uso de aplicativos. A gente decidiu entrar também para começar a desenvolver cada vez mais aplicativos cada vez melhores, cada vez mais desenvolvidos e para todas as idades, para ensino de língua estrangeira, principalmente língua inglesa. Sim, e a gente está vendo imagens aí. Esse aí, então, é o The New Student, né? Que é um jogo que ainda está em criação. Ele não está 100% pronto, mas boa parte dele já. A gente está podendo ver as imagens aí, né? O boneco caminha de um lado para o outro, vai abrindo portas, mas tudo a partir de uma linguagem estrangeira, né? E consequentemente, pode aproveitar para aprender uma língua. Agora, professor Márcio, até para dar um encaminhamento final ao nosso programa, professor, o programa de residência que eu falava antes, né? E ele está oferecendo aí residência pedagógica, 48 vagas, né, professor? Qual é a principal característica dele? E o aluno, para participar do programa de residência pedagógica, necessariamente ele tem de passar pelo PIBID, professor? Só para esclarecer isso para quem está nos acompanhando. Boas perguntas. Ele é um programa que ele visa a imersão na escola, mas pensando na escola como um campo onde que o aluno ele pode exercitar o planejamento, a execução e a avaliação de suas atividades didáticas. Esse talvez seja o foco. O aluno ele não precisa necessariamente passar ou ter passado pelo PIBID, mas é necessário que ele tenha passado da primeira metade do curso, ou seja, ele tem que ter cumprido pelo menos 50% do curso para poder ingressar no programa de residência pedagógica, ou estar pelo menos no 5º semestre do curso de licenciatura. Essas são as condições. É um ótimo programa, porque ele dá condições de um conhecimento bastante complexo da dinâmica da escola. Acho que talvez essa seja uma das principais marcas do residência pedagógica. Não é como o estágio curricular, que ele é semestral. Claro, ele tem outra organização, mas ele é semestral. O aluno ele fica envolvido na escola durante 18 meses, com um professor, que é o chamado professor preceptor, que é aquele que conduz ele na escola. Então, acho que a relação dele com a escola fica muito forte. Então, isso não se aplica só à filosofia, deixar bem claro, né? Se aplica a todas as licenciaturas. A coordenação do PIBID, que seria o programa inicial, de iniciação à docência, pela professora Manuela Bisonin, custódio, que é do curso de letras, e a coordenação do residência pedagógica fica comigo. E nós temos uma série de professores da instituição que colaboram e uma série de professores das escolas também que irão colaborar. Nós começaremos a seleção daqui a alguns dias, basta a CAPES ela nos dar as orientações de agora em diante. Sim. Tá? Em agosto, com a professora Juliane, há uma previsão de que esses programas eles comecem a funcionar efetivamente. Sim. A gente tem um registro rápido para fazer sobre os motivos para fazer licenciatura, professores. Eu tenho aqui anotado, matriz curricular integrada das licenciaturas da UFN são 800 horas de prática e temas comuns. Professor, sempre é bom ressaltar, o professor ele forma todas as outras profissões, eu já disse no outro programa e vou repetir aqui, eu só estou aqui porque em algum momento um professor me ensinou e eu pude estar aqui, vocês também só estão aqui comigo a partir dos professores que tiveram, né? A graduação, né, em qualquer uma das 5 licenciaturas da Universidade Franciscana, ela torna o profissional melhor preparado, né, para atuar no mercado de trabalho. Evidentemente que melhorias sempre estão sendo feitas também nos cursos de licenciatura, no que se refere, por exemplo, à ampliação do acesso à formação inicial e continuada de professores do ensino básico. E o 5º elemento que eu coloco aqui já é em forma de pergunta para vocês. Professor Eric, qual é o reconhecimento como maior recompensa em ser professor? É quando está em sala de aula e
tu olha para o rosto dos seus alunos e das tuas alunas e eles te agradecem porque eles entenderam uma coisa que antes eles não entendiam. Então, tu faz com que aquela pessoa tenha mais acesso a outras coisas através do conhecimento. Então, isso é impagável, assim. Para mim, é um dos maiores reconhecimentos. Que legal. Professora Juliane, qual é a maior recompensa em ser professor? Como o colega Eric colocou, né, eu acho que é o aprendizado dos alunos, quando a gente vê que faz diferença na vida de muitas pessoas, né, é uma profissão que nos dá muito, assim, muita gratidão nesse sentido, de transformação de vidas, né, então acho que isso é um elemento muito importante. Sim. E para o professor Márcio, a recompensa de ser o coordenador do curso de filosofia, mas principalmente de poder ensinar filosofia, que é uma área, professor, que ensina o cidadão a pensar. Me parece que é dar esperança para as pessoas, né? Ou fazer com que as pessoas elas tenham esperança no conhecimento. Nós estamos numa época que parece que tudo é igual, né? Então, as coisas não têm muito sentido, não se diferencia muito. Mas a universidade, o conhecimento, a formação, é uma formação intelectual, uma formação profunda, uma formação que nos dê uma capacidade de pensar o mundo ao nosso redor, compreender coisas que antes nós não compreendíamos e poder nos modificarmos com isso, acho que é fundamental. E esse traço é um traço de esperança. As coisas podem melhorar assim, né? Nós vemos que agora, vejam, nessa condição de pandemia, nessa condição de isolamento social que nós estamos, todos nós notamos a importância fundamental da escola. Todos nós notamos a importância fundamental do conhecimento científico. Onde que é que nós conseguimos isso? E como que nós conseguimos isso? Sem professores não há possibilidade de conhecimento científico. Sem professores nós não teríamos nem cientistas e não teríamos nem profissionais de saúde. E sem professores da escola básica e da universidade também. Então, nós como curso de licenciatura, nós queremos dar essas possibilidades, oferecer condições de possibilidade para as pessoas construírem uma vida que tenha esperança. Né? Esperança não só para si mesmos, não só para construir uma vida boa para si, mas condições de esperança para um mundo melhor. Essa talvez seja a maior recompensa. Que legal, professor, legal esse seu depoimento e faz um resgate muito interessante, né? Sem professor nós não teríamos a ciência e o conhecimento para tentar, por exemplo, até mesmo na pandemia, nos adaptarmos e vencermos o coronavírus, que eu acredito que em breve isso a gente vai conseguir, nós vamos conseguir eliminar e tentar voltar a uma vida como nós tínhamos antes, né? Vamos descobrir um novo normal, quem sabe? E isso a ciência também vai nos ajudar, os professores também vão nos ajudar a descobrir. Quero agradecer a presença de vocês, então, professor Márcio Paulucense, coordenador do curso de Filosofia aqui da Universidade Franciscana, o professor Eric Calegaro, que é coordenador do curso de Letras da UFN, e também a professora Juliane Morgenstern, que é coordenadora do curso de Pedagogia EAD da Universidade Franciscana. São três das licenciaturas, das 5, que a Universidade Franciscana está oferecendo vagas no vestibular de inverno 2020. Professores, muito obrigado pela participação de vocês, de estarem conosco aqui e trazerem esses conhecimentos também, mais uma vez. Muito obrigado. Legal. Obrigado. Eu lembro vocês, pessoal, e eles estão aqui na tela conosco, o vestibular de inverno 2020 da Universidade Franciscana oferece vagas para 5 licenciaturas da Universidade Franciscana, 3 delas estão aqui conosco, né? Pedagogia, EAD, Letras e também Filosofia, ainda Matemática e História e Pedagogia Presencial. Para participar do vestibular de inverno é muito fácil, você tem que acessar o ufn.edu.br e, por exemplo, para essas licenciaturas que a gente estava conversando agora e que eu citei também, Matemática e História, você pode utilizar a nota da redação do Enem dos anos de 2015 a 2019. Isso é o aluno que vai escolher, o candidato. Então, se você gostou, se você quer fazer uma licenciatura na Universidade Franciscana, aproveite essa oportunidade. Acesse lá ufn.edu.br e faz a sua inscrição. A gente fica por aqui, eu convido você também para acompanhar o nosso programa lá no nosso canal do YouTube, basta colocar o FN TV no YouTube. E claro, né, convido você também para visitar as nossas redes sociais, onde você também encontra conteúdos da Universidade Franciscana e da própria UFN TV. Nós voltamos a qualquer momento, um grande abraço a todos e até mais.